Olá, pessoal! Vamos dar início hoje a mais uma edição do Boletim da Química e hoje nós vamos falar sobre o programa Conhecendo as Áreas da Química e hoje vamos falar sobre a área da Química de Alimentos e com o tema Características e Propriedades das 4 classes do corante caramelo. Hoje estamos aqui com o professor Márcio Schmiller, do ICT, e suas alunas de iniciação científica, Sandra e Michele. E para iniciar, eu gostaria de perguntar ao professor Márcio, e para situar melhor os nossos ouvintes, você, professor Márcio, como docente e orientador desse projeto, qual o objetivo dessa pesquisa que vocês realizam aqui no laboratório? Olá, Fernando. Olá a todos. Inicialmente, o nosso maior gargalo era entender de que forma que acontecem as reações químicas entre os diferentes tipos de caramelos, e o meu objetivo inicial foi entender melhor esses compostos pela questão do uso deles em aula prática. Eu ministro a disciplina de Química de Alimentos, que é uma disciplina específica do curso de Engenharia de Alimentos, da área de alimentos, e a gente, na aula prática, eu observava que, dependendo das condições, a gente obtinha caramelos com tonalidades diferentes, caramelos com sabores diferentes. Outra coisa que a gente observa também, uma escassez de informações na literatura em relação a isso. A gente tem nos livros, nos artigos, falam sobre a produção dos corantes caramelos, mas não especifica de que forma, por exemplo, assim, quanto de carboidrato eu preciso para a proporção de reagente, de água. A gente sabe que só com água ou só com temperatura e o carboidrato, a gente precisa de uma temperatura muito alta para conseguir fazer a formação desses caramelos. Então, as indústrias acabam utilizando os catalisadores, Então, diminui essa energia de ativação necessária para que ocorra a reação, e com isso a gente consegue produzir os diferentes tipos de caramelos. Então, basicamente, no início, a Sandra ainda não integrava a equipe. Quem integrava a equipe era a Michele e a Caroline, que era uma aluna que hoje já egressa do curso, e a gente começou esse estudo. Isso foi em 2019. A gente registrou o projeto junto à PRPPG, junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e a gente começou, eu acho que a gente fez 2 ou 3 ensaios, e aí veio a pandemia. Então, teve toda aquela época que a gente ficou parado, sem vir no laboratório. E aí, depois, quando ocorreu a flexibilização, que a gente retomou esses estudos, e a gente acabou dividindo o projeto em 4 partes, onde a gente já finalizou a parte da etapa 1, que é a produção do primeiro tipo de caramelo. Hoje, a gente está na execução da segunda etapa, e ainda tem mais 2 etapas adicionais. Então, assim, a gente teve até necessidade de fazer algumas prorrogações no projeto para conseguir atender o nosso objetivo. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para a Sandra. Vocês poderiam nos dizer o que é basicamente os corantes que são trabalhados aqui no laboratório? Olá. Então, os produtos que a gente trabalha aqui são formados a partir da reação de caramelização, que vai ocorrer pelo aquecimento em ebulição. Para a formação do caramelo, geralmente são temperaturas superiores a 200 graus Celsius. Aqui a gente utiliza 250, e de uma solução de sacarose. Então, o que a gente varia em cada ensaio para cada tipo de caramelo vai ser a quantidade de sacarose que a gente está utilizando, o tempo de reação, os solventes, que aqui a gente utiliza a água, uma base, que é o hidróxido de sódio, e um ácido, que é o ácido clorídrico, e também a gente varia as concentrações dele a partir de um delineamento que a gente faz. Só complementando aqui que o nosso sistema de aquecimento ocorre a 250 graus, mas a reação mesmo vai de 100 a 120 graus Celsius. Bom, então, dando continuidade, eu gostaria de perguntar agora para a Michele, como a pesquisa de vocês tem um foco na caracterização e nas propriedades das 4 classes do corante caramelo, você poderia explicar melhor para nós, para os nossos ouvintes, quais seriam essas 4 classes existentes do corante? Bom, olá a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Então, falando de forma geral, os corantes de caramelo, eles vão ser produtos que podem se apresentar de forma líquida ou sólida, e eles, de forma geral, vão ter um gosto bastante agradável e um aroma de açúcar queimado. Quanto à coloração, ela pode ir até de um amarelo palha até um marrom bem escuro, quase chegando num preto. Isso vai depender aí de questões dos ingredientes, da concentração dos ingredientes e do tempo de reação.
E aí nós temos 4 tipos comerciais de caramelo, de corante de caramelo. Né? Primeiramente, o corante tipo 1, né, que é conhecido como caramelo cáustico, ou então caramelo simples, justamente porque ele usa apenas 2 ingredientes, né, que seriam, no caso, a fonte de carboidrato, um açúcar e água, né, ou um açúcar e base, ou um açúcar e ácido, aí mudando somente o nosso solvente. Já o caramelo 2, ele é conhecido como caramelo sulfito cáustico, né? É um caramelo que possui uma coloração avermelhada, marrom avermelhada, bastante característica, e os seus ingredientes vão ser o açúcar como fonte de carboidrato, água e o sulfito. Ou então, também, há outras possibilidades, como açúcar, ácido e sulfito, açúcar, base e sulfito. Esse é um caramelo que vai possuir um caráter iônico final negativo. Já o caramelo 3, ele é o caramelo amônio, né? E ele é bastante utilizado pela indústria. Ele vai contar com os ingredientes aí, o açúcar, a amônia e água, ou açúcar, ácido e amônia, açúcar, base e amônia. Eu só tenho que tomar cuidado em relação à minha fonte de amônia, né? Se eu utilizar uma fonte básica e utilizar um ácido, eu vou ter uma neutralização antes da reação, né? Então, tenho que me atentar a esse fator. Esse é um caramelo que vai possuir um caráter iônico final positivo. Já o caramelo 4, ele é conhecido como caramelo sulfito amônia, né? Então, ele vai ter como ingredientes a fonte de carboidrato, o açúcar, água, sulfito e amônia, fonte de carboidrato, ácido, sulfito e amônia, fonte de carboidrato, base, sulfito e amônia. Esse vai ser um caramelo que vai possuir um caráter iônico final negativo. Tem uma questão que é bastante conhecida nos caramelos 3 e 4, que é a formação de um composto que é cancerígeno, o 4-metilimidazol. E, assim como todo composto que tem aí uma toxicidade para o ser humano, né, nós temos legislações que definem muito bem aí limites, estabelecem limites de quantidades a serem usadas. Então, industrialmente, esses caramelos são, da forma que eles são usados nos alimentos, eles são seguros para o consumo. Bom, agora minha pergunta é para a Sandra, e gostaria de saber aqui se há alguma das 4 classes aí que vocês mais trabalham, especialmente, ou são todas intercaladas ao mesmo tempo? Então, o nosso projeto engloba o estudo dos 4 tipos de caramelo, só que a gente dividiu em fases. A nossa fase 1, a gente trabalhou com caramelo do tipo 1, a gente obteve 18 ensaios, e desse ensaio a gente variou a quantidade de sacarose, tempo de reação, solvente utilizado, concentração de solvente, e estudou as características desse tipo de caramelo. Agora a gente está na fase 2 do nosso projeto, que é o estudo do caramelo tipo 2. A gente obteve 28 ensaios e também a gente está variando a concentração de sacarose, tempo de reação e concentração de solvente, o tipo de solvente utilizado em cada ensaio e a concentração de bisulfito. A nossa fase 3 vai englobar o estudo das características do caramelo tipo 3, que a gente também pode variar a concentração de sacarose se a gente não conseguir fixar. Tempo de reação, concentração de solventes e a concentração de amônia. E na nossa fase 4, que é a última, a gente vai estudar o caramelo do tipo 4, que aí entra a variável que vai ser a concentração tanto de amônia quanto de bisulfito. E agora eu gostaria de fazer a pergunta para o professor Márcio, de maneira resumida e mais sintetizada para os nossos ouvintes entenderem melhor, a partir do trabalho inicial de vocês, né, como ocorre o processo de formação do corante de caramelo, já que é a partir dele que todas as outras variáveis e todos os outros processos ocorrem. Bom, inicialmente a gente tem que entender de quais que são os substratos para essa reação acontecer. Então, basicamente, esses caramelos eles são obtidos através da decomposição dos carboidratos. É claro que eu posso usar qualquer tipo de carboidrato, mas carboidratos muito complexos, a gente precisaria de ter uma hidrólise prévia para depois ocorrer a decomposição dos monossacarídeos que compõem esses carboidratos. Então, basicamente, a indústria utiliza o carboidrato que tem um custo menor, né, o mais barato para a indústria, que é a sacarose. Inicialmente, o que a gente precisa? Para essa decomposição acontecer,
A sacarose, ela precisa aí chegar numa temperatura entre 250 a 300 graus Celsius para essa decomposição ocorrer e para ocorrer a formação dos compostos que vão originar as características de cada caramelo. Então, uma forma da gente conseguir diminuir essa energia necessária para essa reação acontecer, a gente recorre aos catalisadores. Esses catalisadores podem ser tanto orgânicos quanto inorgânicos. Então, dentro dos catalisadores inorgânicos, a gente utiliza ácidos, utiliza bases. E dentro dos catalisadores orgânicos, a gente pode recorrer também ao uso de enzimas. Então, a gente pode promover essa hidrólise por via enzimática. Inicialmente, o que precisa acontecer em cima da estrutura, né, molecular? Eu preciso primeiro que ocorra um processo, uma lise térmica em cima desses açúcares, no caso a sacarose, né, formada por uma ligação glicosídica entre uma unidade de glicose e uma unidade de frutose. Precisa ocorrer essa lise térmica primeiro, para depois ocorrer um processo de desidratação, onde o açúcar ele vai começar a perder algumas moléculas de água, e com isso dá instabilidade à molécula. E aí ocorre um processo de enolização em cima da estrutura, junto com a degradação, e nisso ocorre a formação de vários compostos que vão originar esse sabor e esse aroma que é característico do caramelo, junto com a própria coloração que ela vai levar para o produto final. Dentro dessa parte da enolização, então a gente tem ali a formação de ligações pi, né? Então a gente tem uma insaturação em cima da molécula, ocorre processo de ciclização, formação de grupamentos aldeídos, grupamentos ácidos. Então a gente tem esses compostos que vão ser os responsáveis por dar sabor e aroma também. Dependendo do tipo de açúcar, dependendo do tipo de carboidrato que a gente vai utilizar, para fazer essa reação, a gente vai ter compostos diferentes sendo formados, intensidade de cor diferente, estabilidade diferente, e isso também vai destinar para qual tipo de produto em que esse composto, esse caramelo vai ser aplicado. Essa questão de se ele tem caráter iônico final positivo, negativo, se ele é neutro, isso vai ditar também qual o tipo de alimento em que ele vai ser aplicado. Dependendo do tipo de carboidrato utilizado, a gente vai ter um composto diferenciado no produto final. Então, partindo de pentosas, a gente vai ter o furfuraldeído sendo formado como produto final, e esse furfuraldeído vai ser responsável pela coloração escura que a gente vai ter nesse caramelo. Se a gente partir de uma hexose, né, no caso glicose, frutose, a gente vai ter o hidroximetilfurfural sendo formado, e esses compostos é que vão ser responsáveis pela coloração escura que esse caramelo vai apresentar. Bom, a próxima pergunta aí é para a Michele, e na verdade eu li um pouco aí do artigo aí, e peguei essa pergunta baseada no artigo, que seria quais as características que um corante deve possuir para ser considerado possível de aplicação em refrigerantes e bebidas alcoólicas. Bom, para a escolha do tipo de corante de caramelo a ser utilizado em determinado alimento, eu tenho que levar em conta, né, a tonalidade que eu desejo chegar nesse alimento e também, e principalmente, né, a compatibilidade de cargas entre o alimento e o corante de caramelo. Então, no caso dos refrigerantes, né, os refrigerantes são meio ácido, né, então eu vou precisar de um caramelo que tenha um caráter iônico negativo. Né? No caso dos refrigerantes do tipo cola, por exemplo, eu preciso também de uma tonalidade meio puxada para um marrom. Então, no caso, eu usaria o corante caramelo tipo 4. Já no caso de bebidas alcoólicas como o uísque, por exemplo, né, eu também preciso de um caráter iônico negativo, porém eu já quero mais uma tonalidade mais puxada para um marrom avermelhado, e aí, nesse caso, eu utilizaria o corante caramelo tipo 2. Bom, e agora, para finalizar, eu gostaria de direcionar a pergunta para todos e gostaria de saber quais as maiores dificuldades ou até percalços encontrados no meio do caminho e no projeto de pesquisa de vocês, que vocês poderiam falar, assim, desde o início do projeto até o momento que vocês gostariam de ressaltar que aí não necessariamente só uma dificuldade, né, mas algumas barreiras durante esse projeto. Bom, como ainda é um produto assim já produzido em grande escala, já é um produto bem estabelecido dentro da indústria, o que a gente observa é que se a gente
dependendo da marca do produto que a gente obtiver, que a gente comprar, que a gente adquirir para fazer elaborar o produto, a gente tem características diferentes, né, de empresa para empresa. Então, para mim, assim, o maior desafio mesmo, né, onde a gente teve maior dificuldade, é a questão mesmo da anterioridade que a gente tem em relação à literatura. Então, até um dos objetivos do projeto, né, tentar esclarecer isso um pouco mais para nós, para a gente entender de uma forma que possa transmitir isso também para os próprios alunos em sala de aula, do entendimento de como ocorrem essas reações. Bom, para mim, no caso, acho que a maior dificuldade foi em relação à pandemia mesmo, né? Como o Márcio mencionou no início, esse é um projeto que foi registrado em 2019, no final desse ano, e quando a gente começou a fazer os primeiros testes, a pensar como seria desenvolvido os experimentos, veio a pandemia, deu uma quebrada e a gente só conseguiu voltar, né, depois da flexibilização, que foi em 2022. E outra questão que a gente também tem é a gestão de tempo, que a gente, como graduandas e alunas de iniciação científica, a gente tem que ter tempo para se dedicar às nossas disciplinas, obter nota, mas também tem que ter um tempo para dedicar à própria pesquisa, ter resultados. Bom, outro desafio que a gente encontra é a questão da escrita científica, né? A gente colocar os nossos resultados e as interpretações desses de forma que fique acessível a toda a comunidade, que fique entendível, mas que também fique um texto fluido e com características, né, de um artigo científico mesmo. Bom, e para finalizar, eu gostaria de agradecer ao professor Márcio e suas alunas de iniciação, a Sandra e a Michele. E nós chegamos ao final de mais uma edição do Boletim. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e muito obrigada pela atenção de todos.